Então vamos lá. Então, meninas, hoje eu vou falar sobre o bruxismo, né? Até uma ideia até mesmo da Soninha, porque para saber um pouquinho mais sobre o bruxismo. O bruxismo, na realidade, a gente não sabe o motivo real, né? O porquê disso tudo, por que isso acontece, né? A gente sabe das estatísticas, dos estudos, mas não tem uma causa real, né? Sabemos que 15% das pessoas que têm bruxismo são crianças, né? Afetam tanto homens quanto mulheres. Depende muito e acaba assim melhorando conforme o passar dos anos, né? E se percebe muitas das vezes, a pessoa nem tem noção que isso acontece com ela, que ela está tendo bruxismo, a não ser que uma pessoa, né, conte para ela, né, aceitou, presenciou alguma coisa quando ela dormia, alguma coisa assim, né, ou quando você vai ao dentista e vê algum dos sintomas do próprio bruxismo, né, ou até mesmo aquilo como já está muito instalado. Então, é uma coisa que é mais em observação. A pessoa em si nem muitas das vezes percebe. Apesar que a gente tem o bruxismo, o diurno, né? Não é aquele sol noturno, que aí não se chama bruxismo, se chama briquismo. Esse a gente consegue perceber. Eu tenho vários pacientes com caso de ansiedade muito grave que faz o ranger dos dentes durante o dia, que a gente chama briquismo, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho o que é o bruxismo. O bruxismo é caracterizado pelo apertar e deslizar ou bater os dentes, principalmente durante o sono, acontecendo de modo involuntário. A pessoa não percebe, a pessoa não tem ação sobre ela, é involuntário mesmo, né? Então, a gente já sabe que isso é uma desordem funcional, né? Possivelmente relacionada a fatores genéticos, situações de estresse, tensão, ansiedade, problemas até mesmo físico da articulação da TM também, né? Que é dessa articulação temporomandibular, que a gente não consegue fechar a boca. Então, quando desarticula, então você fica rangendo para frente e para trás e tal. Então, isso é o que a gente sabe de bruxismo. É tanto que é bem interessante que eu coloquei até essa imagem que, ó, com bruxismo, você ranger os dentes, você come o dente. Isso é um dos sintomas que tem, que o próprio dentista observa, né? Isso de você tá desgastando o dente com isso. Então, de um lado aqui a gente tem com bruxismo, tanto que a gente desgasta, e o outro sem o bruxismo quando a gente não tem. A pessoa com ansiedade, ela faz até esse ranger dos dentes sem perceber ao falar, né? Ela vai falando e vai instalando aquilo e às vezes até desarticula até mesmo a TM. E aí, esses são os sintomas que a gente tem, né? Ó, o principal, ó, desgaste dos dentes. Isso que muitas das vezes o dentista observa, né? Dores musculares na mandíbula e no pescoço. Sim, porque esse movimento de você imagina à noite, você rangendo os dentes, né? Você começa a ter todo aquele músculo da face, né? Começa a fazer um esforço muito grande. E aí você acaba tendo um problema na mastigação, você começa a ter estalos quando abre a boca, que fica estalando a TM, né? Só em você abrir e fechar a boca, e isso também provoca alterações do sono, né? Então, ó, dores e zumbidos de ouvido, porque você fica estalando, ele vai tendo esse problema todo. Feridas na gengiva, porque você força muito, você acaba levando esse atrito na gengiva e faz feridas mesmo, né? Dificuldade de abrir a boca e de mastigar. Então, assim, além desse desgaste e amolecimento dos dentes que tem pelo bruxismo, você acaba tendo dor de cabeça e os sintomas ficam cada vez muito evidente, né? Porque aquilo vai te incomodando e você vai procurando pelos sintomas, né? Então, essa compressão exagerada dos dentes pode levar até mesmo à isquemia dos vasos,
né? Que acaba que entra no ápice da raiz dos dentes quando você fica arranjando os dentes, levando à necrose. Por isso que a gente pode dar alterações de nervos, que são as dores que a gente não pensa, é só uma dor. E aí são coisas mais intensas, né? Até necrose de nervo, de vasos, né? E a polpa dentária, que é isso que sai. A gente não pode esquecer que quando a gente fala até mesmo da questão dos olhos em si para tratar isso, a principal coisa da medicina alternativa é sempre olhar a causa, né? O que está levando a isso, já que a gente não tem uma ideia do por que está acontecendo tudo isso, né? A gente vai por analogia, por caso de estudo de casos. Então, é importante a gente sempre observar essas coisas, o que está levando, o que está trazendo essa dificuldade para a pessoa e tendo esses sintomas do bruxismo, né? Então, assim, a intensidade e a frequência dessas crises também pode variar de uma noite para outra. Não necessariamente você tem aquela repetição de vezes ou fica o tempo inteiro tracionado, mas isso pode alterar também de uma noite para outra. Quais são os fatores que podem causar isso, né? O que a gente tem uma ideia. Uma delas, como eu já falei aqui, o próprio estresse. O estresse é uma das coisas que pode levar, porque você é muito nervoso, muitas vezes você vai dormir assim e você tranca, né? A gente com raiva, com algumas coisas, a gente tranca os dentes mesmo, né? A própria genética também é uma possibilidade também de fator genético levar a essa causa. O psicológico, que a gente sabe, né? Ansiedade, a cabeça que não é muito abrigada, aquilo que você fica o tempo inteiro num efeito de um problema maior. Medicação também pode provocar isso, né? Porque a gente sabe que todas essas medicações sintéticas levam também a outros tipos de problemas. Basta você tomar uma aspirina que você pode cair a pressão, né? Você pode ter uma hipotensão por conta disso. Então, toda medicação tem um efeito colateral e muitas das vezes você pode ter essa alteração mesmo para o bruxismo, do estresse, da tensão, né? Você toma uma coisa e prejudica a outra. E o toque, que é aqueles movimentos repetitivos que a gente tem, né? Tem vários, lavar a mão o tempo inteiro, né? Mania, aquelas coisinhas do toque também pode fazer isso. O tempo inteiro prender, né? São toques, né? Então, isso pode levar a uma causa bem maior disso ainda. Então, assim, é importante que quando você... se alguém, por algum motivo, te sinalizar, ou você até mesmo perceber que tem esses desgastes, que tem algum desses sintomas que vem aparecendo com o bruxismo, é importante você procurar ajuda, né? Uma dessas formas para você identificar é a polissonografia, onde você faz aquele exame do sono e que é um exame muito importante para você identificar um distúrbio de sono para te orientar até mesmo um tratamento que acontece com você dentro daquele momento do teu sono, né? Porque você não tem um sono tão reparador, é um sono mais agitado. Então, é importante isso. A polissonografia é uma ideia de como identificar, né? Como que pode estar levando a isso tudo. A gente tem pessoas que fazem uso para a questão do próprio bruxismo, sabendo que a medicação pode levar, mas faz uso de medicações para a questão de ansiedade. Então, também tem gente que tem um pouco mais intenso, faz uso das medicações também ansiolíticas, né? Para a questão de ansiedade, estresse e tudo. Mas também tem uma outra coisa que às vezes é mais eficaz do que a própria medicação em si, mas que o próprio ortodontista, o próprio dentista em si pode, né, colocar, que são aquelas placas interoclusais que para juntar, né, que é de silicone, são flexíveis e coloca no dente para você não ter esse desgaste e toda essa alteração do dente em si, né? Então, você pode fazer uso dela para te ajudar. Então, ela pode ser de silicone ou até mesmo aquelas rígidas de acrílico que o dentista faz para ajudar na questão do bruxismo, que é bem interessante. Ela é moldada, vai fazer direitinho conforme a sua dentição e vai te auxiliar nesse
nesse movimento, né, desses músculos mastigatórios e melhorando um pouquinho mais. E aí, qual é a orientação que a gente tem em pesquisas para prevenção, né? A gente precisa, se a gente está levando em conta que o estresse, a ansiedade, tudo isso leva você a ter um problema desse, né? Além de outros, a gente precisa trazer atividades para a gente que tire daquele estresse, que a gente gaste energia, né? Uma delas é a atividade, encontrar uma atividade prazerosa. A gente coloca uma atividade física, mas uma atividade que te traz prazer. Eu faço atividade física, mas eu não gosto. Eu vou porque eu odeio e eu ganho no meu ódio na atividade física. Mas, assim, eu penso sempre na minha saúde, né? Se for falar assim, por motivação eu não vou, né? Eu vou porque eu sou persistente no que eu quero, que é a minha saúde. Então, é trazer. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Se você gosta de correr, ou andar de bicicleta, é trazer alguma coisa que te faça com o objetivo que você quer, né? Se você quer ter saúde, a gente precisa ter esses prazeres, né? De olhar, ir para andar em volta de um parque, que seja, né? Muitas das vezes a gente precisa das terapias psicológicas, ajuda muito, né? A gente precisa muitas das vezes se orientar, desabafar, se entender, ter o autoconhecimento, que é o tão importante hoje em dia, né? Para você saber o que você quer da sua vida, o que você gosta, o que te dá prazer, qual é a atividade que te dá prazer. Então, essa oportunidade da terapia faz muito bem, a terapia é muito bom para isso, né? E a gente tem as terapias integrativas, incluindo os óleos essenciais, para auxiliar. O que as terapias integrativas auxiliam nessa prevenção? Como eu sempre falo, os óleos essenciais, eles têm componentes químicos. Esses componentes químicos, independe da pessoa acreditar ou não, ela vai entrar no seu organismo e vai... e vai entrar no seu organismo e vai fazer a função dela, né? Isso a gente já sabe. A gente sabe que a gente tem toxinas de tudo quanto é jeito. A gente se alimenta de toxina, muitas das vezes, porque a gente se alimenta mal. Então, tem as toxinas endógenas e exógenas, né? Que é aquela que tem o nosso corpo mesmo produz e aquela que a gente também coloca para dentro. Então, aquilo que o nosso corpo mesmo produz é aquilo que muitas das vezes é de defesa, mas que a gente também pode virar uma coisa pior porque a gente está se alimentando de toxinas. Então, a medicina alternativa, ela te auxilia nisso. Ela vai entrar no seu corpo e vai fazer com que o seu corpo produza as substâncias necessárias para você ter a autocura, né? Então, se você tem problema de sono, você trabalhar essa parte do sono e do estresse, porque ela não faz somente aquilo, ela faz isso e mais algumas coisas, ela vai te auxiliar justamente nisso. Ela vai entrar no seu corpo, ela vai conseguir te dar tranquilidade. Se ela te deu tranquilidade, você acalmou a sua mente. Se você acalmou a sua mente, você vai conseguir dormir. Se você conseguiu dormir, você vai ter uma outra realidade de levantar no outro dia com mais qualidade, né? E assim vai. Então, esse é o objetivo. Então, o reiki é a mesma coisa. Quando você faz um reiki, você faz com que o seu corpo tenha aquele acolhimento para te auxiliar no outro dia, no mesmo dia, naquele momento, né? Então, essa é a autocura da medicina integrativa, que hoje é a realidade, gente. Não tem mais história, a gente está cada vez mais doente porque a gente está vivendo mal. Olha a quantidade de farmácia que tem aí, né? Então, não tá legal isso. A gente precisa mudar essa história. E aí eu selecionei alguns óleos que a gente fala do bruxismo. Por quê? Lembra que a gente estava falando do estresse, da ansiedade, de tudo isso, né? Lavanda não tem história. Lavanda é ansiolítica. A lavanda vai entrar na nossa vida como um calmante de abrigar a mente. Ela consegue abrigar a nossa mente e deixar a gente mais... tranquilo. Então, ou seja, se você ficar tranquilo, você não vai ter aquele estresse de ranger. Então, é uma oportunidade de usar a própria lavanda para acalmar. O ylang-ylang, excelente, regenerador, calmante, tranquilizante, e ele também é um repositor de hormônios. Então, mais uma questão mesmo. Então,
para a gente dar essa estabilidade com o ylang-ylang, tá? Uma outra forma de uso também. Ah, eu botei vários aqui. Mas se você não tem vários, você vai botar o que tem aí e eu tenho certeza que vai ter um desses aí. São esses que a gente pode usar, tá? A manjerona, outro perfeito. A manjerona, ela é tanto que a gente chama de a manjerona de manjerona. É aquela que acolhe mesmo, que acalma, que te dá aquela tranquilizada, aquela que relaxa o teu corpo. É como se você tivesse com a avó dando aquele abraço de vó. É a manjerona, tá? Excelente para quem tem bruxismo, principalmente quando você passa nesses músculos que a gente sabe que são das tensões, né? Se eu sei que é a minha ATM, todos esses músculos da face, tudo, então eu vou lá, ó, eu vou massagear toda aquela área, né? Vou passar aqui na minha ATM. Tá me dando dor de cabeça? Vou para a parte também da minha testa, passo dentro do meu cabelo, faço uma massagem, faço nas minhas orelhas, que orelha, mão e pé é microsistema, a gente consegue trabalhar o corpo inteiro, né? Então, como a gente, na medicina integrativa, com os óleos essenciais, a gente trabalha o corpo por inteiro, a gente não fica só preso no local, mas quando tem um sintoma muito forte local, passe no local também, tá? Lemongrass, que é o capim-limão, outro relaxante, porque está dentro daquelas coisas que a gente falou. Estresse, ansiedade, tensão, problemas da articulação, tudo que a gente está falando. Então, eu quero tensionar, eu quero relaxar aquela musculatura. Então, o lemongrass, que é o capim-limão, é uma ótima também opção para a gente trabalhar a questão do bruxismo, por ele ser também um relaxante. Gosto muito de usar o capim-limão para problemas articulares. Então, quem tem artrose, tem artrite, tem tudo isso, eu gosto de usar o lemongrass, porque ele, além do cheiro bem agradável, porque é muito reconhecido, a gente é um aroma muito fácil de identificar, você consegue acolher, você busca também pela memória olfativa da pessoa. Então, eu gosto muito de usar. Eu tenho uma paciente que ela tem uma ansiedade tão grande que ela faz isso. Eu faço todas as vezes uma massagem no rosto dela, misturando às vezes lavanda com capim-limão, porque ela é uma idosa, já tem problemas articulares, então eu junto coisas, tá? E ela identifica com muita facilidade o capim-limão, tá? Então, faço isso. Então, é uma outra opção. Serenity, deixei o Serenity. O que é o Serenity? Serenity é um óleo, é um mix, ele não tem, esse não pode ser ingerido, né? É um mix de óleo que tem vários aí. Então, tem lavanda, tem camomila romana, tem ylang-ylang. Então, é uma opção única de óleo, tá? Que você pode usar justamente local, inalando, passando na sola, passando nas orelhas. Como a gente sabe que na orelha é cabeça embaixo, é um feto de cabeça para baixo, então a cabeça, aí aqui o meio é a coluna que a gente tem, os braços, e o dentro da orelha é a parte interna, pulmão, coração, abdômen embaixo. Então, ó, se a gente sabe que é na cabeça, eu pego aqui a cabeça, ó, e trabalho toda essa cabeça somente com óleo, tá? Fazendo somente na orelha. É uma oportunidade de usar o Serenity para fazer esse trabalho para bruxismo, tá? Aí, como é que eu vou usar? Como eu expliquei, né? A gente pode fazer inalação. Lembra que todas as vezes, a aromaterapia, quando você quer trabalhar a questão emocional, inalação é a primeira opção, tá? Sempre. O tópico, você também, o aroma vem, né? Você vai, de qualquer forma, você vai sentir. Mas primeira opção, botei uma gotinha na palma da mão, né? Pego uma gotinha, boto na palma da mão. Esfrego um pouquinho, tento evitar, assim, principalmente com peppermint, eu não gosto de usar nem os dedos, porque senão vai lá no olho, né? 2 voltinhas, faço a minha concha, inalo. Não é só uma vez. Se conecta com você mesmo. Então, o pessoal vai dizer, faz umas 10 vezes, né? Então, aprendi
que aquele momento você está se conectando com você está sentindo, você está prestando atenção que você está cheirando, naquilo está entrando, está fazendo um efeito diretamente, vai para o seu sistema límbico, vai cair vai para o seu pulmão, vai relaxar a parte do seu pulmão, vai relaxar, vai entrar na corrente sanguínea, lembra que vai fazer a troca, vai fazer tudo, vai levar todos aqueles componentes e vai chegar no teu corpo inteiro, né? Então, na lei. Terminei. Aí agora eu posso fazer uma massagem, boto, misturo, ó. Faço a massagem no meu rosto, passo em tudinho. Já sei que tudo isso aqui vai estar traçando a tensão, então eu faço aqui assim, já é bom que já aproveita até para fazer anti-rugas, ó. Então, ó, fazendo para cima, ó, aqui para baixo, porque não pode ser para cima não, porque se para cima dá ruga para cá, então é para baixo. Então, ó, assim, tudinho, no pescoço. Então, e da lana a gente pode, então, ó, pode usar na palma da mão, pode usar no difusor, pode usar no travesseiro. Então, você pode pingar no travesseiro as gotinhas também, que você vai inalar aquele aroma ali. Ou então, você pode fazer borrifador, como esses aqui, ó. Esse borrifador, que aqui você pode botar o óleo, borrifa lá no travesseiro, uma opção. Olha o Serenity que tem agora na Doterra. Muito bom, eu tô usando. Tem um do lado do meu travesseiro, olha esse aqui, ó. Já é um borrifador de Serenity. Maravilhoso, já prontinho. Eu só no meu travesseiro, tá? Ingestão. A gente pode também fazer a ingestão para relaxar mais o sistêmico, né? Quando eu tô muito tenso, estressada demais, a gente pode fazer o uso na ingestão. Em cápsula é uma opção, porque a gente tem essas cápsulas aqui, ó. Essa aqui é minha vegana, mas tem gelatinose e tudo, onde você pode abrir, pingar gotas aqui dentro. Serenity não pode ingerir, mas você pode ingerir a lavanda, tá? Então, ó, você pode colocar ela aqui e tomar, tá? É uma opção mais rápida, porque às vezes tem óleos que tem um gosto muito ruim para ingerir, tá? Então, é uma opção boa você fazer por cápsula. Ou então, você pode botar diretamente na água, né? Pinga no mel, mistura no mel, joga na água e faz a ingestão, tá? No iogurte, você pode colocar, você pode botar em tudo. Se você colocar na água, diretamente, óleo e água não vão se misturar e você vai deixar tudo na borda, tá? Então, você vai beber água aromatizada. Mas se você quiser ingerir todo o óleo de uma vez, você tem que diluir no mel ou botar no iogurte ou botar assim, tá bom? Tópico. É aquilo que eu falei. Você vai pingar o óleo ou fazer em rolon, né? Ou em rolon ou tópico, direto assim. Vou pegar uma gota do óleo com uma gota do meu óleo de coco e faço a massagem na hora. E passo, né? Ou então eu já deixo prontinho aqui em rolon, ó. E aí eu posso passar localmente. Passo aqui, né? Passo em pontos específicos, passo aqui, e aí eu posso fazer a massagem. Isso aí esse aqui é prático, porque você já fica prontinho para fazer uso. Posso usar na sola do pé. Então, pego na sola do pé e depois, ó, eu esfrego, tá? Passo na sola do pé, passo na mão, posso passar na minha orelha. É a praticidade do rolon prontinho, é essa, tá? Você pode botar dentro da bolsa e ficar usando várias vezes. Porque não adianta você, um tratamento desse de bruxismo, aonde você está querendo resolver um problema que está muito intenso, não é passar uma vez, tem que passar mais vezes. Então, a facilidade do rolon é nessa, tá? Que aí você já deixa e passa várias vezes, passa na orelha, você vai ter o resultado mesmo. Porque ele vai entrar, lembra que a gente está falando do natural, ele vai entrar no seu corpo, vai fazer com que o seu corpo produza aquilo ali, né? É igual a acupuntura. Quando você faz uma acupuntura, se você já faz o uso de algumas coisas, ele leva mais tempo, porque ele vai forçar o seu organismo a produzir todas aquelas substâncias para beneficiar você mesmo, tá? Então, a gente pode fazer em massagem, como eu expliquei, passei, faço a massagem, na reflexologia, na sola do pé, misturo tudinho, passo, esfrego tudinho na sola do pé, tá? Mas não é só passar assim, eu gosto de esfrega, conta até 30, estou passando nos pés. Mesma coisa na mão, né? Que a gente sabe que, ó,
cabeça, braço e perna. Então, se eu sei que aqui, ó, eu esfrego bastante, solto. Aqui é onde é o meu trapézio, né? Então, ó, solto os meus trapézios. Aqui isso eu consigo fazer tranquilamente, né? Então, ó, trabalho a minha mão, faço tudinho, vou ter os benefícios, vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer o efeito, tá? Então, as 3 formas, sempre inalação, ingestão ou uso tópico, tá? Você vai ter o benefício somente com isso daí, várias vezes, tá? Faz isso enquanto tiver para dormir, principalmente. Eu não tenho difusor. Borrifa, pinga uma gota de cada lado, né? Você vai ter o benefício, você vai dormir, você vai começar a ter resposta, uma qualidade de sono muito boa por conta disso, tá? E aí, por hoje é só, mas vamos conversar para a gente tirar as dúvidas e querer saber um pouquinho mais, tá? Peraí,